Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, externando a minha gratidão de poder estar aqui nesta noite. Sinto-me honrado pelo Senhor Jesus, credibilitado pelo santo ministério desta igreja, Assembleia de Deus de Campos do Jordão, aqui no estado de Pernambuco, e aqui também em Jaboatão dos Guararapes, na pessoa do pastor Laércio Venâncio, a sua muito digna esposa, a todo este corpo de obreiros que labutam nesta grande obra e que trabalham incansavelmente para que o reino dos céus continue sendo divulgado. Louvando a Deus pela vida do pregador Josail, que nos trouxe até aqui, do meu irmão duas vezes, o evangelista Daniel, e não vou perguntar se tem crente alegre. Dá para ver daqui o brilho da glória de Deus no rosto de vocês. Vocês estão de parabéns. Quero parabenizar toda esta organização, toda esta apresentação, esta união, esta comunhão, e agora mais do que nunca as vossas intercessões. Não é fácil. Eu sempre digo que ensinar para mestres é relembrar. Então eu vou só apenas relembrar aqui com todos vocês. E confesso que é com temor e tremor que me encontro diante de vós. Quero externar esta saudação também a todos os internautas que também serão abençoados através desta belíssima festa, e que o Espírito do Senhor possa fazer um itinerário em cada coração, cada mente, para que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Eu queria ler com vocês o tema nesta noite que vocês escolheram. Jeremias capítulo 1 e o versículo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quantos confirmam? Eu queria fazer uma oração de 3 segundos com todos vocês. 3 segundos. Curve as vossas cabeças. Senhor Jesus, se tu queres, tu pode. Amém. Se Ele quiser, Ele pode tudo nesta noite. Não é chavão, não é inovação, mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse: ou você dá um glória a Jesus, eu vou passar para o outro banco. Quero também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Deison Douglas, que foi uma das pontas, canal para a gente poder estar aqui, que é um pregador, irmão, que é um instrumento na mão de Deus, e vocês não vão se arrepender, e já conhecem já que ele é uma bênção. Então eu queria nesta noite, eu não trouxe assim um estudo bíblico, né? Como é um culto de abertura, eu estava analisando aqui um texto e vendo aqui que diz assim mais uma vez: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Pronto, vou fechar a Bíblia, falar um pouco com os irmãos da palavra de Deus. Queria que você perguntasse à pessoa que está do seu lado: está pronto para decolar nas Sagradas Escrituras? Porque o termo aqui é a palavra de Deus. Amados, rapidamente, falar sobre Jeremias não é muito fácil, principalmente o conteúdo do seu livro, e todos vocês já conhecem. A história de Jeremias se resume em Deus sempre falando com o seu povo. E Deus levanta algumas pessoas
intitulam e dão o nome de profetas. Todo mundo já sabe que a palavra profeta é aquele que recebe uma mensagem divina e repassa, e divulga. Mas vai muito mais além do que pensamos ou imaginamos a palavra profeta. Por quê? Porque a palavra profeta não só é aquele que recebe uma mensagem, mas sim a palavra profeta, não sei se eu vou pronunciar certo, mas no dicionário Vine ou Vine, vocês vão ver que a palavra profeta quer dizer propete, pseudo, propete. Aquele que tem o ministério profético e profetiza. Vai muito mais além ainda. Aquele que ferve com a mensagem, a inspiração no coração daqueles que ouvem. Ou seja, falou, sentiu. Veja bem a expressão. Que ferve com a inspiração no coração daqueles que ouvem. Se falar aqui, alguém sente lá. Se falar daqui, alguém sente do outro lado. Mas a mensagem, quando vem, ela vem fervendo. Ela vem com a inspiração, principalmente da parte daquele que envia. E o interessante é que Jeremias era diferente dos outros profetas. Por quê? Porque Jeremias foi chamado para o ministério profético e foi considerado o inimigo do rei, enquanto que Isaías atuou como conselheiro de destaque para o governo. Você vai ver que Isaías era casado, Jeremias não era. Então, os livros dos profetas maiores, vocês vão ver um pouco da diferença. Enquanto Isaías era casado com a profetisa, tinha 2 filhos, o nome de um, Seá-Jazub, o nome do outro, Malé, Salau, Asbaz. Jeremias, ele não casou. Há quem diga, os historiadores, não temos tempo para falar nesse assunto. Mas, quando fala a palavra Jeremias, já fala a palavra profeta. Tanto Isaías, diferente de Jeremias. Amós, ele disse, eu nem fui profeta, nem filho de profeta, mas Deus me constituiu profeta. Então, Amós era boiadeiro. Enquanto que tinha um que começou como aluno de profeta, depois profeta e depois professor de uma escola de profeta, que foi o caso de Eliseu. E o Eliseu, irmão, ele se destacou de uma maneira tão extraordinária que também estava lá, sem mais nem menos, passa um homem com uma capa e avisa para ele um chamado divino. E esse Elias também entrou para a história de Deus. E se você vê na galeria desses profetas, tanto os maiores como os menores, não eram menores porque simplesmente eles eram inferior, mas por causa do conteúdo dos seus livros. E o interessante, amados, é que eu vejo que teve profeta que Deus chamou até para compartilhar uma dor, que foi o caso de Oséias. Enquanto Abacuque, ele chamou para o nome dele ser exaltado de uma forma extraordinária, dizendo a ele e fazendo menção que era para ele escrever numa tábua, que até o que passa correndo daria para ler. Você vai ver que Deus estava levantando a nação ímpia para castigar uma justa. E o interessante é que eu poderia dizer aqui, tanto da galeria dos profetas maiores como os profetas menores. Mas eu quero voltar aqui um pouco para Jeremias. Jeremias, irmãos, quando vem aqui do capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo que Jeremias é filho de Ilquias. Todo mundo sabe que Ilquias era um sumo sacerdote na época do rei Josias, quando este começou a reinar ainda com 8 anos de idade. E diz que ele era de Anatote. Não tem muito registro de Anatote. Um diz que era porque era filho da descendência de Tote, mas isso aí não vem ao caso. Mas o que eu acho interessante é que nesse momento, só um pouquinho, para você entender a história. Logo mais encerramos, 9 a gente encerra, 9 para as 9, 9 para as 10, 9 para as 11, tudo é 9, tá bom? A gente passa aqui e faz uma mini vigília, e o que mora mais longe aqui sou eu, e vocês vão suportar só mais um pouquinho, tá certo? Quem crê aqui que Deus vai fazer uma coisa extraordinária? Os irmãos me suportam somente mais 1h30? Eita, pastor Laércio, que o povo é disposto, mas não vou não, viu, irmão? Longe de mim. O interessante aqui, irmão, rapidamente, Ilquias ficou conhecido. Como ele ficou conhecido?
porque na época que Josias assume o reinado, então Ilquias vai ao templo. Todo mundo já sabe, o templo estava fechado, precisava de uma reforma, e os trabalhadores vão trabalhar, e quando estão trabalhando, Ilquias acha o livro do Senhor, o livro da lei. Que maravilha! Ele foi privilegiado, mas em vez dele ler o livro para Josias e ensinar o menino diante do poder daquelas palavras, ele pegou e guardou. E quando ele guarda o livro, o menino vai crescendo, né? Depois que o menino cresce, o menino manda trazer o livro, e agora o menino quer saber o que está escrito, e ele manda Safã, o secretário real, e Safã vai ler o livro para o rei. Mas não é para Safã ler, irmãos, é para Ilquias ter lido. O livro não só é para encontrar e guardar, é para ler, para observar, é para pegar o livro e ensinar, porque o livro, irmão, tem conteúdos poderosos que podem mudar a vida, reinos, etc. Todos os obreiros que estão aqui estão entendendo, irmão? Então diga aí os obreiros, olha aí. Então diga aí os obreiros, olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga, não é para Safã, é para Ilquias, irmão. O livro está na mão de Ilquias, e Ilquias é o sacerdote, e o sacerdote quando lê, alguma coisa acontece. Por quê? Porque é aquele que é chamado, usado para essa finalidade. Meu corpo físico está um pouco cansado, irmão, me pregando quase todos os dias, mas eu quero dizer aqui que meu espírito está revigorado. E o interessante, amados, é que nesse momento, nesse propósito, na época do rei Zedequias, todo mundo já sabe, Deus chama o homem para uma finalidade, e agora é o tema que vocês escolheram, chamado para um propósito. E o que mais eu admiro é que ele vai dizendo assim, palavra de Jeremias, aí lá na frente vai dizer palavra do Senhor. Não sei se vocês perceberam, e eu sou aquela pessoa que vou nos mínimos detalhes, e você vai ver aí que no capítulo de número 5, ele vai dizer, antes que eu, não sei se na tua Bíblia está escrito assim, era para ter dito assim, antes que formasse no ventre, mas antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ah, irmãos, já imaginou Deus dizendo para Ciro, eu te escolhi e te elegi, embora tu não me conhecesse, mas eu te escolhi. E eu fiquei achando isso admirável, quem era Ciro, mas é Deus quem escolhe. E ele está dizendo, antes que eu te formasse, eu quero negociar o entendimento, porque a gente poderia ficar uma hora somente neste capítulo e neste versículo, só para você entender, só para você, o nascimento de uma criança, o nascimento, todo mundo sabe que tem as trompas, todo mundo sabe que tem as trompazinhas, e na trompa tem duas mãozinhas, e quando vai passando ali, uma delas pega, e quando pega ali, alguém pegou você, e foi levado para o colo do útero, e lá começou a formação. Antes que o médico acompanhe, antes que a mulher na nossa época passe pelo pré-natal, alguém já estava nos acompanhando, e é muito importante a gente saber disso. E o interessante é que naquela formação, mesmo sendo um óvulozinho pequenininho, mas ali, irmãos, é algo tão esplêndido, que segundo a medicina vocês vão entender. É por isso que alguém diz assim, não, mas a gente não herdou nada de Adão, porque Adão foi formado, feito. Adão já veio grande com 206 ossos. A criança quando nasce com 270. Mas eu herdei um cérebro que Adão tinha, que é a parte anterior e superior do encéfalo. Eu herdei o intestino grosso, intestino delgado. Eu herdei o órgão vascular cito na cavidade torácica, formada por dois ventrículos, coração. Que compria uma vez assim chamada artéria, do coração para o cérebro. Do coração. Eu herdei também os movimentos da sua mão. E segundo alguns até pesquisadores, o que difere a gente das outras espécies é o movimento de pinça. É o movimento. E a gente sabe quando é para essas mãos tem 27 ossos. Essas mãos tem 27 ossos. E esses 27 ossos, imagina que ele é formado. Imagina aí a cobra, o excesso de cartilagem que vem formando, é por isso que somente nos anos 139, ele disse que eu que louvarei porque 12 mortos terríveis, um maravilhoso
Meus olhos viram o meu corpo ainda em forma. E os meus ossos, quando um a um, no oculto, ele foi formado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você acompanhou o crescimento dos seus filhos? Você acompanhou o crescimento seu? A gente só observa quando está pequeno. Daqui a pouco, menino, como esse menino está crescendo, como essa menina está crescendo. É assim ou não é? Mas ninguém sabe o segredo do crescimento. Quem acompanha, como é que faz? Como é que uma pessoa nasce pequena e sai aumentando, esticando? Como é que a pessoa tem 27 ossos na mão, e se a gente for olhar assim direitinho, vai dizer assim: é a parte anterior e superior, né? Braço, antebraço. Aí não, vai para a ciência, aí diz rádio, cúbito, escafoide, piramidal, semilunar, né? Falanginha, falangeta, falange, etc. E assim vai. Mas o movimento que excede é tão grandioso, e o ser humano vivencia este momento, começando de dentro do ventre, e de dentro do ventre vai nascendo aquela criança, e a formação daqueles ossos. Uma criança, quando nasce 270, quando cresce 206. Dá para você entender esse mistério? Às vezes eu fico sem entender, pastor Laércio, aos obreiros que aqui estão, as coisas divinas da Bíblia é tão extraordinária, irmão, que se alguém não entender, fica perturbado. Como é que Deus forma um homem do pó da terra e veste tão bem vestido como ele vestiu o ser humano? Era para a gente estar tudo aqui assistindo o culto nessa escola bíblica, na 8ª, caindo areia das mãos, dos pés, já que o homem veio do pó da terra, do barro. O ser humano foi com tanta perfeição que não precisou de cordão por fora, que não precisou de um controle remoto. Ande, Adão, volte, Adão, abra a boca, Adão. O homem foi feito com tanta perfeição que ele pegou os cordões de fora e colocou por dentro e deu o nome de tendões. Cante. Se eu tivesse tempo para dizer as partes de dentro do corpo humano que está sendo formado, antes que alguém veja, a ciência descubra, mas Deus já está acompanhando. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Canto. Te separei, te escolhi. Então, pelo amor de Deus, nesta noite, eu não sei nem como você entrou, mas eu já sei como você vai sair. É hoje que você não vai sair daqui cantando a cantiga do Guiné: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você vai sair daqui em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que entrou aqui nesta noite com autocomiseração. Se pudesse diminuir, eu também poderia fazer isso. Eu sou um ser humano que tenho medo também. Você também tem. Tem pessoas aqui que olham assim para um lado, para o outro. Se tivesse um buraco, já tinha entrado dentro. Tem pessoas que quando passa, alguém olha assim e diz assim: como é que você vai? Mas, irmão, só infinita bondade e misericórdia. Tem gente que é com uma alta consideração tão grande que fica dizendo: eu sou um bagaço, eu sou um verme, eu sou um tapete, eu sou um bagaço que a porca chupou. Mas o tema nesta noite, pastor Laércio e aos demais que aqui se encontram, vai dar uma sacudida na estrutura de muita gente, viu? Você vai descobrir por que você foi chamado. Eu disse aqui, né? Foi levado. Canto. E quando a mãozinha faz assim, ó, que leva lá para o colo do outro, parece que eu estou vendo os olhos como chama de fogo. Pelo amor de Deus, não diga na tua boca que tinha tudo para ser um aborto, que era para ser um aborto. Ele disse: era para mim ter sido um aborto. Tem outros que dizem: não sei nem porque eu estou aqui. Tem pessoas que dizem: não sei nem porque eu existo.
Tem outros que olham para o céu e dizem: por quê? João disse isso na ilha de Patmos. Era só chegando o ouvido dele. O último, Pedro morreu. Botaram ele de cabeça para baixo, segundo a origem, e mataram ele. Imagina João olhando para o céu: porque eu ainda estou aqui. O que ainda eu estou fazendo aqui? Diga comigo, sabe por quê? Propósito, 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 propósito. Ninguém morre enquanto o propósito não é cumprido, porque quem chama capacita, quem chama cuida, quem chama guarda, e quem chama é glorificado o seu nome. Só quem acredita. Cante. Grande. Ei, parece aqui um assunto de criatura para o Criador, de criatura para o Criador, de homem para o divino. Eita, irmão, o Salmo 139 é assim: da criatura para o Criador, do homem para o divino, do terreno para o celeste. É assim, mais ou menos aqui é do mesmo jeito. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, quando tu sair, não vá dizer que você não sabe, nem me conhece. Cante. E nem vá apresentar desculpa. É forte, né? É por isso que ele diz assim: antes que te formasse, te santifiquei. Diga: te separei, te chamei, te escolhi, e as nações te dei por profeta. Cante. Imagina agora Jeremias olhar para ele e dizer assim: Senhor, e eu não sei falar, viu? O senhor sabe que eu sou uma criança. Moisés apresentou uma desculpa: Senhor, até pesado de língua eu fiquei, viu? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: qual é a tua desculpa? Gideão disse: ah, Senhor, que eu sou o menor da casa de meu pai, e o meu vileiro é o menor de Manassés, a minha tribo, eu sou pequeno demais. Tem pessoas, seres humanos, que é especialista em apresentar desculpa. Agora, pelo amor de Deus, isso aí é da criatura para o Criador. Ninguém pode apresentar desculpa para quem criou, para quem formou. Oh glória. E sabe o que é que Deus disse para ele? Ah, Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, dirás, e o que te mandar dizer, dirás. Acabou-se. Cante. Quer ver uma coisa? Isaías lá na frente é um Atenais, mas Jeremias foi a mão. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Cante. Ah, irmão, tem um segredo tão grande aí. E tem mais uma coisa: o que é que tu vê? Se eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que é uma amendoeira, Jeremias? Sabe o que é? Parece que eu estou vendo Jeremias assim: é mais ou menos, Senhor. Ela é a primeira a brotar em janeiro, e março rosado já dá o seu fruto, branco rosado, né? Ela tem assim o fim, parece que do inverno até a chegada da primavera. Está dizendo por aí que vai chegar uma nova história, não é assim? Mas também a palavra amendoeira quer dizer velar-se, apressar-se. Cante. Deus tinha dito: eu tenho pressa para cumprir. Você sabia que tem promessa que Deus tem pressa? Você sabia que tem propósito que Deus tem pressa? Cante. E às vezes ninguém entende isso. Oh glória. Deus quer pressa. Deus quer pressa no propósito nesta noite.
Deus quer pressa no ministério. Deus quer pressa nessa escola bíblica de obreiro. Ele quer pressa. Oh glória! E o interessante é que ele vai dizer assim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E o interessante, irmãos, é que ele vai dizer para Jeremias a situação de Israel. Israel precisava urgentemente voltar a se arrepender, entrar no propósito de Deus, a vivenciar as obras que estavam realizando. É tanto que o tema que vocês escolheram vai ser um pouco pesado. Por quê? Porque Deus pede a Jeremias para ser o pregador do pátio. E sabe o que é pregador do pátio? Ele está dizendo: ei Jeremias, põe-te à porta da minha casa, ou da casa do Senhor. Imagina aí, eu estou pregando aqui no púlpito, e antes de pregar no púlpito, quando a gente for entrando, tem um pregador lá pregando no pátio. Cante. E diz assim para eles: oh glória, se é para vocês olhar para o templo e buscar o templo e dizer: templo do Senhor, é hora de voltar a melhorar os vossos caminhos e as vossas obras. Cante. Eu poderia dizer que lá na porta tem um anjo com detector de adoração. Imagine cada pessoa passando e ele dizendo: veio adorar, veio buscar, veio exaltar, veio. Ele estava dizendo assim: não confieis em palavras vãs, falsas, dizendo templo do Senhor e templo do Senhor. O que é que eu me apego a isto? Eu quero dizer uma coisa para os senhores e as senhoras que aqui estão. Ele estava dizendo: olha, não confie no templo, porque o templo não guarda, mas o templo sabe quem guarda. Cante. O templo não salva, mas apresenta um Salvador. O templo não cura, mas apresenta um médico por excelência. Precisamos entender quando nós adentramos no templo, oh glória, porque aqui está um que é maior do que o templo. Só quem acredita, levante a sua mão e dê um brado de glória. Veio um lugar de adoração. Tem um lugar de adoração, e Deus primou muito por este lugar, em reforma de muro, em reforma de porta, em reforma de parede. O povo entendia o mistério do templo, mas o povo precisava melhorar os seus caminhos, melhorar as suas obras. E a história de Israel, Deus abençoava, o povo virava as costas, e Deus prometia um juízo, Deus prometia castigá-lo, mas eles se voltavam. E tudo que Deus quer que se volte e se arrependam. E Ele muda de atitude. Já imaginou o que era o rei preparando, elaborando os seus projetos, as suas estratégias, e uma pessoa dizia: lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. É tanto que o nome de Jeremias, irmãos, é Yahvé eleva, Yahvé exalta. São 52 capítulos, 1341 versículos. O livro que é completo. Mas Deus precisava tratar com o seu povo. E o que eu acho admirável é que ele vai olhar para Jeremias, e Jeremias vê a condição do povo. É tanto que ele vai profetizar o arrependimento, e alguém pensa que ele está profetizando contra, mas não, ele sabe que ele foi chamado para este propósito. Tem pessoas que foram chamadas a cada fim, a cada específico propósito dado por Deus. Entenda o mistério nesta noite, e você vai ver o que é que Deus vai fazer através dos instrumentos que ele levanta. Você crê que nessa escola bíblica muitos instrumentos vão ser levantados para uma finalidade? Eu escutei uma frase aqui antes de pegar este microfone, que Deus influenciaria e vai impactar uma geração que vem. Diga para a pessoa que está do teu lado e prepare-se que ele vai usar você. É tão ponto, irmãos, que o rei passou a olhar para Jeremias com outros olhos.
Mas Jeremias sabia que ele não queria ver Jerusalém deserta, ele não queria ver os templos desertos, ele não queria ver o povo sofrendo, escravizado. Ele queria ver o povo adorando ao Senhor, e é Jerusalém e o Judá como era antes. É tanto que ele abre a boca e sabe que Babilônia vem com uma força devastadora. E essa força devastadora alcançou o reinado de Joaquim, levou Daniel, levou Ezequiel, 10.000 reféns. E o interessante aqui é que Jeremias, usado por Deus, ele estava dizendo para o povo: não adianta preparar, elaborar projeto, criar estratégia, se Deus quer que o seu coração seja voltado para Ele e confie plenamente nele. Vocês têm que confiar unicamente e exclusivamente nele, porque Ele vos trouxe até aqui, exaltou, elevou vocês de uma forma extraordinária, e as outras nações conheceram vocês através dele, porque Deus o exaltou. Ande. Deus escolheu vocês como povo. Ande. Tinha outros para Deus escolher, mas Deus escolheu vocês. E as nações sabem o segredo que vocês têm de crescimento, de prosperidade. Então não vire as costas para quem lhe trouxe, que conheceu vocês em lugares desérticos e trouxe a ribeiros de água, a bosques. Cante. Vocês passaram pelo deserto, atravessaram vales, mas chegaram nos montes. Ande. E o interessante, senhores, é que pegaram Jeremias e jogaram ele numa cova. Imagina Jeremias, não pegaram Jeremias e desceram, jogaram ele, irmão. Ele veio caindo de um lado do outro, batendo até embaixo, se arrebentou todinho lá embaixo. É tanto que ele ficava nem gritando mais, ficava uivando. Até que um dia, um etíope, como era o nome do homem? Ebed-Meleque, um etíope. Ele vai chegar ao rei, quando bota a sua tenda do lado de fora, e que tem a exclusividade de receber o povo e de conversar com eles. Ebed-Meleque entra, porque o nome Ebed-Meleque já está dizendo servo do rei. E ele chega e diz: ó rei, não é justo a gente condenar um homem, principalmente da nossa aliança, da nossa raça, da raça de vocês, e deixar ele morrer à míngua. Aí o rei disse: o que é que você quer que eu faça? O senhor não precisa fazer, eu faço. Deixe-me alimentá-lo, porque Deus ainda tem pão, Deus ainda tem água, Deus ainda tem ribeiro, Deus ainda tem corvo, e Deus ainda tem Ebed-Meleque para cuidar de profeta. Ande. E o interessante é que o rei disse: pega aí uns 30 homens. Ele vai lá do lado da tesouraria, pega uns trapos. Aí daqui a pouco chega lá e diz: Jeremias, tu está vivo? E ele faz: não queira saber quem Deus vai usar. Ande. Mas de onde você menos espera, é de onde Deus vai usar. Você crê? Oh, como eu estou sentindo a presença dele. Deus vai usar alguém para te ajudar. Jeremias. Um dia eu estava me lembrando das palavras do pastor Yosef Akiva, e eu lendo o livro e vendo, parecia que a minha mente estava lá. Ele diz: olha Jeremias, eu amarrei alguns trapos aqui e vou jogar. Então tu não segura com a mão não, tá certo? Que é para quando a gente puxar, tu não vem batendo de um lado e do outro, para arrebentar as feridas mais e mais. Tu vai colocar assim por debaixo da minha linguagem, do sovaco. Tem outros que dizem axila. Bota assim, ó, e segura, que a gente vai puxando lentamente. Canta.
E o interessante, Deus pega Jeremias. Você vai ver que ele escreveu logo no começo. Quem estava escrevendo foi Baruque, todo mundo já sabe disso. No capítulo 6 e 7 ele está dizendo: Baruque, já que eu estou preso, tu escreve. E ele vai escrevendo. Depois Jeremias pega e escreve. Até Lamentações de Jeremias escreve. E o que eu acho interessante é que aqui ele diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias levanta, ele diz: e eu desci à casa do oleiro. E o que eu acho interessante, irmão, que na tua Bíblia está dizendo assim: e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Irmãos, eu falando aqui é uma coisa, mas quem conhece olaria é outra coisa. Imagina Jeremias descendo, Senhor, a casa do oleiro e lá vendo, e ele estava fazendo a sua obra, sobre as rodas. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que às vezes podem até trabalhar em olaria, ou trabalhou, ou alguém que conhece, sabe que eu estou falando aqui. E segundo o especialista disse também, que tem hora que o oleiro, quando ele está fazendo assim, ó, o vaso, quem está olhando, irmão, está vendo até o vaso assumindo uma forma. E a pessoa diz assim: oxe, e não está bom não, né? Aí vem, assume uma forma, fica bem, ele faz. Aí daqui a pouco, se não está bom não, ô vaso, não é tu que vai dizer a hora de estar bom ou não. Quem diz a forma é o oleiro. Quem faz o vaso é ele. Quem prepara é ele. Quem capacita é ele. Levanta a tua mão, dá um brado aí. Tem vaso que está pensando que já está bom. Tá bom o vaso, quem diz é o oleiro. Quem diz é o oleiro. E tem mais uma coisa, viu? Ei, o vaso não contende. Diga para a pessoa que está no seu lado: o vaso não contende. Quem contende é o caco. Cante. Quem contende é o vaso não contende. E o caco ele vai dizer assim: por quê? Ele vai dizer assim: por quê? Diz ao oleiro. E sabe o que é o interessante? É que na hora que ele está fazendo o vaso, ele pega e diz: perfeito. Jeremias, tanto trabalho e trabalho, quebrou o vaso, mas ele diz: na mão. Não entendeu? Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado: o vaso está na mão do oleiro. Se quebrou na mão do oleiro, tem jeito. Tem que ser. Eu já estava com as mãos levantadas. Jeremias disse: quebrou. Aí a Bíblia vai dizer assim: tornou o oleiro fazer outro vaso, conforme os seus olhos parecia bem em fazer. Oh, como eu sinto o poder da graça dele. E agora a voz fraca, Jeremias diz assim: Fraca, Jeremias diz: ei, Jeremias, ei, Jeremias, não sois vós assim, não sois vós assim, como barro na mão do oleiro, ó casa de Israel. Não poderei eu fazer como fez este oleiro?
ou a casa de Israel? Ele estava dizendo para Jeremias: tem jeito, tem jeito, é só observar o livro, é só dar crédito ao livro, é só perceber as palavras que está escrita no livro. Jeremias 23 e 29 ele diz: não é a minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a penha. Cante. Diga para a pessoa que está do teu lado: você sabe de Ebed-Meleque? Ele não morreu. Você sabe de Jeremias? Ele não morreu. Sabe por quê? Porque Deus disse: antes que eu já conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Nesta noite eu sinto o poder desta palavra com uma força tão extraordinária, que você vai sair daqui nesta noite com a autoridade do céu. Cante. Eita, quem trouxe aí o livro da lei? Quem trouxe aí? Levanta para cima aí. O segredo eu quero que você receba a palavra de Deus. A glória que Ele está derramando sobre este santuário. E quando você estiver, cante diante desta palavra. Quem vai fazer é Ele, a glória é dele, tudo por Ele e para Ele. Só quem acredita, levanta a tua mão e dá o teu melhor. Encontrei uma vez uma pessoa, pastor, e tem gente que a gente encontra várias vezes, dizendo assim: eu não vou cantar mais não. E o louvor é seu? Eu não vou pregar mais não. E a mensagem é sua? Tem gente: eu não vou ensinar mais não. E o ensinamento é seu? Vou profetizar mais não. E a profecia é sua? Aquele que ferve com a inspiração no coração daqueles que ouvem. Profeta não é aquele que sabe do passado, é aquele que conhece o presente e aplica o futuro. Você crê? Sabe por quê? Porque o futuro é Ele, com Ele, para Ele. Deus não quer saber de quem você é filho. Deus quer saber se através de você Ele pode realizar seu propósito. Oh, glória. Prepare-se, porque Ele vai lhe usar como instrumento nas suas mãos. E o interessante é que um dia eu estava lendo um livro, enriquecendo os seus sermões. Eu acho que foi mais ou menos assim. Houve uma assembleia na carpintaria, e sabendo que um cargo da igreja estava vago, aí começou, irmão, dentro da assembleia da carpintaria, as ferramentas começaram a querer decidir e se candidatar à vaga. Aí o martelo disse: senhores, vendo a necessidade, sabendo que o cargo está vago, resolvi me candidatar. Aí disseram: você não. Ele disse: por quê? Porque você bate muito. Aí a chave de fenda disse: então, senhores, eu resolvi me candidatar. Você também não. Por que você aperta muito? Por que você aperta muito? Aí o metro disse: então sou eu. Aí o metro disse: então sou eu. Por que você bebe muito? Por que você bebe muito? Aí a lixa disse: então sou eu. Eu quero me candidatar. Você também não dá. Você também não serve. Mas por que? Você faz muita zoada. Aí o parafuso disse assim: então, como eu sou o mais pequenininho, mais humilde, o menor, então sou eu. Disse: não, você também não. Mas por quê? Ele disse: porque você dá muitas voltas para poder entrar. De repente, olhou o 9, pegou o serrote, pegou a lixa, pegou o
as ferramentas, aí diz, você viu aí? Daqui a pouco você roda desse jeito. Vocês não viram que não foi Vocês não viram com a nossa capacidade, mas sim com a nossa utilidade que o carpinteiro usa. O Marcelo bate muito mais civil para bater no prego. A satisfeita aperta muito mais civil para bater no prego. Através do parafuso, através do parafuso. O velho não é muito mais civil para mim. A lista vai muita zoada. Que a rede não é de acordo com a nossa capacidade, mas sim com a nossa utilidade. Mas o importante é que o novo entendimento eu te conheci. Timão, devore que a lavadora. Não diga eu sou um bagaço. Você é um instrumento na mão de Deus e chamado para um propósito. Ande, meu Deus. Quem quer ver milagre aqui nesta noite? Quem quer ver milagre? Quem quer ver maravilha? Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha para as mãos dele. As únicas impressões digitais do mundo está aí. Está aí, é única. Está aí. Ele é único. Ele é único. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nesta noite. Antes teve um dia que eu cheguei. Teve um dia que eu cheguei. Senhor, porque o Senhor me fez nascer na geração de John Wesley. Nascer na geração de John Wesley. Por que o Senhor me fez nascer? Porque a geração de Charles Field. Na geração de Charles Field. Moody, George Whitefield, R.A. Torre, William Brainerd, HSI, Galo Spurgeon. Por que o Senhor não me fez nascer? Eu aceitava também da rua. Eu aceitava também. William Joseph Simon. William Joseph Simon. Pastor Thiago Fox Parão. Pastor Thiago Fox Parão. Você acredita que o Espírito de Deus fala? Você acredita que o Espírito de Deus fala? Você acredita que o Espírito de Deus fala? Sabe o que ele me disse no meu ouvido? Sabe o que ele me disse no meu ouvido? Porque eu te preparei para esta geração. Eu te preparei para esta geração. Porque eu te preparei para esta geração. Porque eu te preparei para esta geração. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele te preparou para esta geração. E com propósito. Com propósito. Você vai sair daqui confinado, cheio da graça, da autoridade. Quando abrir a boca, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, e o nome dele vai ser exaltado. Levanta a tua mão, dá um brado. Escuta aí. Teve uma vez que estava lá o irmão. Teve uma vez que estava lá o irmão, dois irmãos. Vou contar dois exemplos aqui para encerrar. Não sei nem quando é que eu volto mais para pregar aqui, mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Aí o irmão estava lá, pregando o evangelho. Aí alguém chegou, olhou para ele. Escuta aí, o que o senhor acha de Padre Cícero do Juazeiro? Aí o irmão olhou e disse: eu não acho nada, não digo nada, nem aceito ninguém dizer nada, porque ele também não está falando de Jesus. Quer ouvir? Você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para um propósito.
sandália havaiana, no meio da feira, o pessoal olhando, e ele lá pregando, Jesus salva, cura. Tem os pés dele como é? Olha os dedos dele. Aí um olhou e disse: os pés feios. Aí o irmão olhou e disse: pelo contrário, isso é uma visão humana. Meus pés são lindos. E a Bíblia quem diz e me garante qual formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Você crê? Dentro de 30 segundos esse lugar será tomado pela glória. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. É abertura, é abertura, é abertura. Como eu estou sentindo Jesus aqui. É periquimada séria. Tem fogo aqui no altar, tem fogo aqui no altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Receba aí. Ele está visitando meus vasos sanguíneos. Você está assistindo na internet. Não é hora de morrer. Não é hora de morrer, é hora de viver. Deus tem um propósito na tua vida. Tem laço quebrado, sepultura fechada. Estou sentindo barulho. O que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Está chegando o fim do inverno. Contempla a primavera. Desperta, querida minha, e vem cantar comigo também. As flores já começam a brotar. Inverno. A chuva tem vencido. o tempo de cantar. Chegando o tempo de cantar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que chama. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque eu me sinto tão pequeno nas tuas mãos, como minúscula criatura pecadora que sou, diante de uma tão grande sublimidade, soberania. Eu vejo um povo aqui na minha frente que necessita da tua ajuda, da tua força, do cumprimento desta palavra. Eu não posso, mas tu pode. Eu não sou, mas eu não tenho, mas tu tem. Eu não tenho, mas eu não posso entrar. Mas o Senhor entra onde a gente não pode entrar e faz o que a gente não pode fazer. Faz o que a gente não pode fazer. Senhor, reviste da sua glória, da sua unção, da sua autoridade, até quem está no meio, quem está nos assistindo. Deus, quem está doente, quem está doente, quem não está doente, quem está frio e quem está quente, reveste agora, dê dons agora, dê talentos agora. Enche. Quem não é batizado com o Espírito Santo fala em outras línguas.
triste comece a ficar alegre. Quem está de cabeça baixa, comece a ficar de cabeça erguida. Meu Deus. Baca, leite, livre,